Nós já estamos ao vivo, só aguardando nosso casal esperado, daqui a pouquinho, né? Que vai entrar daqui a pouquinho para participar da live com a gente. Enquanto isso, por favor, verifiquem se o som tá legal, se a imagem tá boa para vocês, se tá baixo, se tá alto, se tá tudo certinho. Estão conseguindo nos ouvir? Dá um ok aí, por favor. Dá um ok aí. Agora apareceu aqui. Tá ao vivo aí, meu amor? Tá. Tá me ouvindo bem? Comenta aí. Se você tá nos ouvindo, a imagem tá boa. Tá bom? Muito boa noite você que tá chegando. Obrigado pela presença, pela companhia. Vamos bater um bate-papo muito legal com o casal. Massa, hein? Hoje. Nós estávamos ansiosos por essa live, confessamos. Isso é verdade. Como o Daniel falou várias vezes, a nossa primeira live de casal para casal. Estávamos ansiosos por esse momento. Principalmente para conversar com vocês, a pergunta que sempre nos fazem: como que vocês conseguem trabalhar juntos? É a pergunta top. Nós recebemos. Muita gente, na verdade, a gente recebe esse tipo de elogio, né, amor? Um elogio. Porque a gente trabalha junto, né? Assim, poxa, vocês trabalham junto, que legal, tal. Lá em casa não é bem assim, não. A gente consegue muita coisa junto, não, né? Então, mas vamos pegar a experiência de uma outra pessoa, né? De um outro casal. De Ismael e Carol. Além de eles trabalharem junto na empresa, né? Que eles têm empresa, eles também trabalham junto na igreja. E tem as crianças. Que a gente, essa parte a gente não tem, né? Não temos ainda. A gente tem as crianças. Então a gente já imagina que, cara, mas se eu não tiver as crianças, meu Deus do céu, minha mãe e minha sogra vai ser presente. Opa, vai ser missão na certa. Minha mãe e minha sogra vão ser nossos auxiliador e intercessor, né, amor? Às vezes senão não dá conta, não. E deu horário? Vamos chamá-los? Já pode? Já pode. Eles já chegaram? Já chegaram. Já chegaram. Não tô vendo eles ao vivo não, hein? Tá sim. Tá ao vivo? Tá escrito aqui. Então, bora, meu amor. Bora chamar. Gente, segura um pouquinho que eu vou chamar aqui esse casal. Aqui. Clica. Boa noite, casal! Estão indo ainda, daqui a pouco aparece. Ao vivo tem um processo. Calma aí que a gente nunca fez isso. Agora sim. Nós estamos nervosos. Boa noite, pessoal. Tá conseguindo ouvir a gente aí? Estamos ouvindo bem. Aqui tá tudo certo. Graças a Deus. Gente, eu nunca fiz isso, entendeu? Nem sei. Tô conseguindo nem saber o que tá acontecendo aqui. Mas... Ô, Daniel, vai orientando a gente aí. O que tá errado? O que tá certo? Tem que fazer meio que assim, né? Pra aparecer mais, sei lá. Tá aparecendo legal aí? Tá aparecendo. Tá aparecendo direitinho. Tá bom. Meu rosto aqui tá parecendo cortado. Tá cortado não? Tá show? Porque fica realmente apertado. A gente também tá meio cortado. Fica apertado mesmo. Mas e aí? Vamos começar esse bate-papo? A gente tá meio ansioso, assim, porque, no caso, eu já fiz uma live com um dos nossos fornecedores. A Carol não, ela tá bem mais nervosa, então... Não parece, mas eu sou tímida. Ela é tímida, ela fica uma timidez, mas depois que ela começa a falar... Ninguém segura. Olha, quem tirou a minha timidez foi o Ismael, entendeu? Porque o Ismael é muito... Aqui em casa foi do mesmo jeito. Ele é muito assim, entendeu? Então aí, por causa dele, eu acabei conseguindo mais, né? Acabar com um pouco a timidez, entendeu? Mas eu tenho vergonha. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Sejam muito bem-vindos. Nós somos muito felizes por receber vocês aqui. Estamos com saudades. Saudades de falar com vocês, de estar junto. Sejam bem-vindos. Olha, obrigado. Então, é um prazer. A gente agradece aí o carinho que vocês têm por nós, né? Sempre comentando aí, sempre lembrando da gente, né?
Então a gente está muito grato por isso. E a gente vai bater um papo aí, né? Eu já vou começar nos apresentando, né? Eu sou o Ismael da Carol. Por favor, você é presente. Coisa linda, né? Minha esposa, meu Deus. Ela é. Eu sou a Carolina do Ismael. Vai lembrar velhos tempos. Legal. Eu tava esperando essa apresentação mesmo, né? Essa apresentação que eu esperava, não esperava nada menos. É porque a gente vai falar de empresa, de família, e a gente também tem uma vida, a gente é cristão, né? Nós congregamos uma, então a gente tem essa fala também eclesiástica, digamos assim. Então, a gente está nesse caminho aí, nós vamos juntos nessa noite aí poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Que primeiramente Deus na nossa vida, aquilo que Deus tem feito na nossa vida na área profissional, na área familiar, e aí a gente vai junto poder crescer, a gente aprender um com os outros e com certeza a gente vai poder juntos crescermos nessa noite aqui. O pessoal está chegando aí, muita gente vai estar nos acompanhando aí, mas eu vou deixar vocês só também lhe prega, tá, gente? Só lhe prega. Vou deixar vocês falarem também, senão já era. Nós gostaríamos de saber, em primeiro lugar, quanto tempo que vocês estão juntos? Há quanto tempo vocês se conhecem? Quanto tempo de casamento? Começa por aí contando um pouquinho pra gente, por favor. Então, vamos lá. Fala você, ela tá tímida, deixa ela falar, tá? Pode falar, meu amor. Nós nos conhecemos em 2005. Eu tinha 15 anos. Meu Deus. Aí a gente começou a namorar, né? E logo o Ismael, a gente fez um propósito de só se beijar depois que a gente começasse a namorar oficialmente. Aí ele disse meus pais. A gente começou mesmo assim, oficialmente no Natal, dia 25 de dezembro de 2005. Presentão. E aí já começamos a namorar e o Ismael já começou assim, um mês depois a falar que queria casar comigo. Eu falei, gente, como assim? Foi muito Eu tenho 15 anos e esse cara tá falando de casamento, gente. Eu fiquei assim, não, a gente vai casar. A gente vai casar. E eu ficava assim, meu Deus, Emita, estamos aí. Profeta, porque, né? A gente olha, né? A gente sabe que é futuro, né, Daniel? Assim, Aqui não foi muito diferente, não foi com 15 anos. A diferença de mas foi rápido. Foi muito rápido. Aqui foi aí nós casamos um mês quando eu fui pedir para namorar com a Deise em casa, né? Foi meio namorar e casar, né, ao mesmo tempo. A gente já foi pedir para namorar e pedir para casar praticamente ao mesmo tempo, né? Já até comuniquei a mãe dela no dia. Então, de brincadeira, mas... Minha mãe viu a cara dele. Mas eu e Deise a gente já sabia, já que o casamento era algo que ia acontecer, né? A gente ficou um mês conversando muito por telefone, né? Que Deus abençoe o WhatsApp. E ficou um mês conversando muito no telefone, mas a gente se encontrou, a gente já não tinha muito o que conversar, porque já tinha muito conversado, né? Foi só para acertar os detalhes e dar uns beijinhos, né? Essa morena. E aí a gente pediu para namorar e vamos lá, né? E começamos a namorar. Entendeu? E mais um mês depois já estava anunciando o casamento, o noivado, e aí os nossos amigos em comum, nossos amigos também não em comum, tomaram susto, porque há um mês atrás eu estava namorando com outra pessoa e Deise também, vamos dizer assim. Né? Gente, um relacionamento complicado. Depois uma história muito louca, mas no final deu certo. Graças a Deus, né? Amém. Graças a Deus. E a gente foi, cara, quando Deus Pai, né? A gente fica feliz com o milagre do Senhor. Mas como é que eu tocar, assim, o que a gente ouve aqui da gente, muita gente fala com a gente trabalha junto, grava vídeo junto, a gente está sempre junto, né? Se bem que a gente casou para isso, mas muitos relacionamentos não são assim. Não são assim. Acho que vocês, professores de casado para sempre, sabem mais, entendem mais do que a gente, com certeza, né? Com muita experiência. Então a gente faz muito esse trabalho muito junto. Eu tenho nossos probleminha, mas o foco é estar junto. O foco é fazer as coisas junto, o foco é estar junto em todas as coisas. Como é que é para vocês? Vocês trabalham também junto, um pouco igual a gente, né? Claro que uma situação um pouco diferente, vocês trabalham na mesma empresa, desde tem a Fruta, tem a Commerce, mas como é que é você usar às vezes junto? Para as crianças, com o ministério, com o trabalho, como é que é um pouco desse? Fala um pouco disso dele.
deixar você começar. Vai. Então, a gente trabalhou sempre separado, né? Mas aí cada um em um ramo. E aí a gente está trabalhando, eu comecei a trabalhar com planejados, né? Em empresas, Italínia, Nil Móveis, Romanza. Eu gerenciei algumas lojas dessas. O Ismael também entrou para trabalhar, né? A gente começou a namorar em 2005, em 2009 nós casamos, né? Depois de 4 anos, teve a nossa filha, a primeira filha, Ana Clara. E aí, eu trabalhando nesse ramo, e a gente resolveu, através de um amigo, a montar a nossa empresa pela experiência que a gente tinha. O Ismael também começou a trabalhar nesse ramo, né? E aí a gente montou a empresa e decidimos trabalhar juntos, né? E eu sou formada em administração, e aí na época eu até nem queria mais trabalhar com planejados, eu estava trabalhando numa empresa de contabilidade, na parte de RH, eu gosto muito de administração, de departamento pessoal. Então aí o Ismael falou para mim, sai da empresa sai daí pra gente, que vai ser melhor a gente abrir nossa empresa, porque eu estava tentando conciliar o emprego lá, né, com os projetos e as coisas da empresa, tá ficando bem cansada. O Ismael falou, sai, vamos tocar a empresa juntos. E eu fiquei meio assim, e assim, nesse tempo, a gente estava fazendo até um curso na igreja, assim, foi tudo assim muito de Deus, sabe? Porque eu comecei a aprender que eu precisava confiar, né? Quando a gente fala na mulher ser submissa, né? As pessoas às vezes se assustam um pouco com isso, que o homem, ele que dá o direcionamento, né? Que o homem é o cabeça. E aí as pessoas às vezes se assustam um pouco com isso porque acham que a mulher ser submissa ao homem, é o homem mandar na mulher e tal, né? Mas não é isso. Eu aprendi, né, que ele dava o direcionamento, né? E a minha confiança não era nele, é em Deus. A minha maior confiança é em Deus. Então, assim, porque o homem erra, nós erramos, né? Mas se eu confiar em Deus, eu sei que Deus não vai me deixar a minha família sucumbir, Deus não vai deixar nada faltar. Então, nessa época que ele falou para eu largar esse emprego e a gente tocar a empresa juntos, eu fiquei meio assim de fazer isso, né? Porque a gente tinha algo eu tinha algo certo ali, mas ao mesmo tempo eu falei assim, bom, o que eu tenho aprendido é que o meu esposo, né, que vai dar o direcionamento, eu preciso confiar nisso. E aí eu falei, Senhor, eu tô confiando no Senhor. Né? E tudo a gente via pro lado que isso ia dar certo, né? Não foi uma coisa que ele mandou eu fazer e você tem que fazer isso, não. A gente sentou e viu que era a melhor opção. Então eu falei, bom, Senhor, eu confio em ti, vou largar esse emprego. E saí do emprego e a gente começou a tocar a empresa, né? E aí, como que a gente faz para dar certo, né? Vamos dizer assim. É claro que a gente tem as dificuldades como todo casal tem, né? Não é fácil a convivência do casal. Mas primeiro lugar assim, que a gente faz para dar certo, que eu acho que o que dá certo é assim, Deus, sabe? Porque é a gente amar Deus, a gente olhar para a palavra de Deus. Nós tivemos ensinamentos, vários ensinamentos, né? A gente trabalha com cursos de casais, de famílias, de homens, de mulheres. Nós fomos ministrados e nós ministramos. Então, o que a gente aprende nesses cursos, o que a gente aprendeu é a Bíblia. É a palavra de Deus, né? Nada além disso. Então, o que a gente fez? A gente tenta colocar os ensinamentos da palavra de Deus em prática, né? Então, eu olho para a palavra, por exemplo, antes, às vezes, o Ismael falava, porque eu sou funcionária dele, né? Vamos dizer assim. Então, antes, o Ismael falava para eu fazer as coisas, e eu falava assim, não, vou fazer. Né? Ele falava assim, poxa, eu queria que você fizesse esse projeto hoje para esse cliente. Ismael, não tenho tempo, estou com isso, aquilo, sabe? Eu falava assim, às vezes, para ele. Só que depois eu falei assim, cara, eu tenho que olhar. Se eu fosse um patrão me pedindo algo, né? Eu faria, mas porque o Ismael, eu fico colocando várias objeções em relação a isso. Então eu falei assim, não, tem que olhar para ele
Então, às vezes, quando eu falo assim, amor, eu dei minha palavra para esse cliente que eu ia passar o orçamento para ele hoje. Você pode ver para mim? Ele também não o Ismael é muito tranquilo, ele pede tudo com muito, né? Ele não me manda, não faz nada. Ele é muito tranquilo. Eu sou a mais irritadinha da história. Ele que tem que ter paciência comigo, mas aí eu falei, eu falei, não, eu preciso mudar isso, né? Eu até ouvi uma história, até tem uma história num curso que a gente ministra, que é até o curso de Mulher Única, e é assim, né, que a esposa, ela trabalhava com o marido, ele tinha uma secretária, e ela mandou a secretária embora para ela se tornar secretária do marido, né, ele trabalhar junto. Só que ele pedia as coisas a ela e ela não fazia. Ela falava, vou fazer agora, vou fazer desse jeito. Ele falou assim, não quero mais que você trabalhe comigo, né? Uma história verídica. Eu vou recontratar a secretária. Aí ela foi triste, né? Diante do pastor e tal, e falar porque estava acontecendo essa crise. E aí, né, fala simples, porque o que ele pede a secretária faz. Liga pro fulano agora. E às vezes o maior é assim, às vezes tá no carro, ele faz uma ligação pra fulano. Eu falo assim, não vou fazer agora, não sei o que, entendeu? Então hoje quando ele fala as coisas, então tá bom. Aí pego, ligo, faz isso, Carol, pego, faço, entendeu? Porque então assim, acho que primeiro de tudo o que assim, não é que a gente é perfeito, mas o que 90% de tudo é obedecer a palavra de Deus. Então eu me coloco no lugar de esposa que a palavra diz para ser, e de mulher que a palavra diz que eu tenho que ter, porque a Bíblia é um manual da nossa vida. É verdade. E ele também se coloca, isso aí, e ele também se coloca no lugar do homem que a Bíblia fala para ser. E aí é por isso que eu acho que a gente consegue lidar bem com as coisas, entendeu? Lidar bem juntos e se amar, né? Se amar, respeitar. A gente tem muito essa coisa do respeito, sabe? A gente respeita, a gente não ofende. Se não tiver respeito, não adianta, acabou tudo. Acabou tudo. Isso. Então, a E gente. você, Ismael, o que você acha a respeito? Então, falando da empresa, né? A gente está com 13 anos de casado, então já está um pouco bem mais. Estamos amadurecendo mais, né? Maduro. Mas né? a empresa, a Carol tocou num assunto que é interessante, é a gente saber separar as funções dentro da empresa e saber separar as funções dentro da casa, dentro do casamento e família. Porque a nossa empresa, né, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem as nossas filhas, tem o nosso casamento, nós temos que cuidar da nossa vida sentimental, tem que cuidar das finanças da empresa, das finanças da família. Tem as nossas filhas, a Ana Clara tem 9 anos, então ela estuda, né? Tem colégio, tem a mais nova que vai fazer 3 anos, ano que vem vai para a escola. Então é muita coisa pra gente, é muita coisa. Então, assim, eu sou muito desorganizado, mas a Carol ela é muito organizada. Até nisso a gente conseguiu acertar. Mais ou menos, porque ele às vezes me desorganiza. Acontece. Então, eu sou tão desorganizado que eu... Beleza. Vamos inventar um barraco de família aqui na live, pelo amor de Deus. Então, a gente entender isso. Poxa, olha só, quem eu sou na empresa? Eu cuido da parte de uma parte, ela cuida do projeto, ela cuida de fazer o projeto, ligar para o cliente, mandar mensagem. Eu que fecho o contrato, eu compro material, eu contrato as pessoas que vão trabalhar conosco. Então, isso funcionar, porque senão as coisas começam a desandar. E fora que a Carol tem a casa, por exemplo, a gente tinha uma pessoa que ajudava aqui em casa, não tem mais, então ela tem que cuidar da casa também. Estou mais ou menos um mês sem ninguém me ajudando aqui em casa. Então, isso, nesses últimos dias, tem me gerado um estresse bem maior, entendeu? Assim, igual vocês falam, sabe como é que dão conta de tudo? Não dá para dar. Tipo assim, não dá. Eu faço assim, a semana que por exemplo, foi semana de prova, semana passada da minha filha. Então, a maioria dos dias eu não consegui fazer almoço, entendeu? Então, assim, minha mãe tem 2 dias na semana que ela me ajuda e faz, porque eu mando os almoços para ela também quando eu faço, minha mãe mora sozinha.
Então, quando eu faço comida, eu mando para ela. E aí ela foi me ajudou fazendo 2 dias e outros dias a gente teve que comer comida, comprar comida e comer, porque não dava para eu dar conta de tudo. Então, assim, eu sempre... E aí eu tento trabalhar isso na minha mente para eu também não ficar mal com algumas coisas, né? Por exemplo, se eu dou mais atenção à empresa, o outro lado, por exemplo, a casa vai ficar desorganizada, né? Depois eu coloco no lugar, naquele dia. E assim, é você estabelecer prioridades, né? Eu tenho na minha mente que a minha prioridade é a minha família. Então, assim, para minha família não pode faltar, não pode... a minha atenção maior tem que ser para eles, entendeu? Né? Mas, às vezes, eu preciso dar uma atenção a mais para um cliente, para um projeto. Naquela semana tem algo, tem montagem, tem alguma coisa. Então, aí, por exemplo, hoje eu deixei elas dormindo com a minha mãe. Porque senão não ia ter como a gente fazer a live. Não, e elas... Uma das perguntas que eu ia fazer era essa: como é que vocês conseguiam conciliar tudo isso? Se tinha ajuda da mãe, da tia, de uma vizinha? Graças a Deus, minha mãe ajuda muito. Minha mãe ajuda muito a gente. Então, assim, elas já estavam semana passada, quero dormir com a vovó. Elas não fazem muito isso. Mas eu falei, show, vocês vão dormir na segunda-feira. Porque eu falei, show, deixa elas dormirem lá. E até eu já combinei, até com o Ismael, que amanhã a gente vai sair cedo, vai tomar um café da manhã junto, nós dois, né? Porque... tem que aproveitar os momentos. Tem que ter. De vez em quando tem que ter um casal, né? Porque, sabe por quê? Às vezes, assim, é uma dificuldade e é algo que a gente até precisa melhorar, é a gente, assim, saber dividir o que o Ismael falou. Porque, às vezes, a gente está em casa e aí a gente começa a conversar sobre a empresa, tipo assim, tá em família e começa a conversar sobre um cliente. Ou sobre uma empresa, por exemplo, nossa filha Ana Clara, né? Tinha uma época que a nossa filha Ana Clara falava assim, eu não quero ouvir falar em idealizar. Eu não quero ouvir falar em idealizar. Entendeu? Porque isso estressa vocês. Isso estressa vocês. Porque ela... E me estressa também. E aí eu falei, Ismael, vamos, né? Manter a calma. Por exemplo, hoje na hora do almoço, o Ismael queria entrar no assunto de um cliente. Eu falei assim, amor, vamos almoçar. Depois a gente conversa sobre isso. Você marca uma reunião comigo. Entendeu? Eu falei pra ele, você marca uma reunião comigo pra gente conversar sobre esse assunto. É uma coisa que a gente está tentando, né, Ismael? Saber separar, porque acaba que se você não souber separar, você não tem tempo como casal, não consegue ter tempo de família direito, não consegue ter tempo para nada direito. Então, assim, eu falo mesmo para Ismael, finais de semana, vamos tentar esquecer a empresa e curtir com a nossa família, ficar com a família. Então, assim, eu consigo um pouco fazer isso, né? O Ismael, ele tem um pouco essa dificuldade, até da organização, nessa parte da mente dele. O que acontece? A gente foi criado totalmente diferente, né? A Carol falou um pouco disso esses dias na igreja. Então, eu tenho uma dificuldade nessa área de organização, mas eu tenho tentado melhorar, e eu tenho visto uma melhora pequena, mas eu tenho visto. Sim. Eu quero muito atender o cliente. Se o cliente me liga agora, me manda mensagem agora, e já é tarde, eu me sinto na obrigação de querer atender, de querer mandar uma mensagem. Isso também. E outra questão, essa questão da poder separar as coisas é importante. Por quê? A Ana Clara tem 9 anos, e ela começa a ouvir a gente só falar de idealizar, de projeto, disso, daquilo. Isso, na cabeça dela, dá um nó. E a gente tem a Melissa, que está começando a conversar, já fala de projeto. Se a gente começar a encher a cabeça das crianças disso, as crianças vão andar na escola, quando alguém falar com ela, ela fala projeto, idealizar, móveis, vidro, portas, não sei o quê. Então, a gente saber, hoje a gente dividiu o trabalho da seguinte forma: a Carol, ela trabalha na parte da tarde, na parte da manhã a gente dá atenção à família, né? As crianças, se eu tiver que sair e resolver alguma coisa, eu saio, vou para trabalhar, e ela fica em casa cuidando do café da manhã, das crianças, estudando para a prova, ensinando as crianças, dever, essas coisas. Depois do almoço, eu levo a Ana Clara na escola, a Melissa mais nova vai para casa da minha sogra, e aí então, depois do almoço, a gente começa a trabalhar.
Aí de mais ou menos 1h30, né, 14 horas até 17, 18 horas, a Carol tá voltada, sentada para ver projeto. E dentro disso eu estou tirando medida na rua. A gente organiza a empresa dentro desse horário da parte da tarde. E está funcionando. A gente está conseguindo organizar melhor assim. Porque eu também quero ter um tempo para as minhas filhas, entendeu? Eu não quero deixar elas o dia todo sem mim, eu quero ensiná-las, eu quero, né? Aquele tempo que eu quero ter esse momento. Então, por exemplo, um casal hoje, vamos lá, um casal que trabalhe junto, que se eu for dividir assim, ó, a primeira coisa que precisa ver pra gente, ó, é saber separar os horários, saber separar tudo, para que isso não possa prejudicar o relacionamento, o casamento, porque a idealizar ela tem que ser uma bênção para nossa família. Então eu preciso saber disso. Se a Idealizar, que é a empresa que nós estamos há 5 anos gerenciando, não abençoar nossa vida, nossa casa, nossa família, não tem por que a gente continuar com a empresa. Entendeu? Entendeu, Daniel? Então, isso tem que ser uma bênção para nós. Então, o casal que está começando agora, se ele não souber gerenciar isso, o que vai acontecer com esse casal? A empresa deles vai trazer para ele separação no casamento. E o casamento. Vai trazer para ele, vai trazer estresse, problema, porque tem que saber separar tudo. Até as finanças, tem que saber separar o dinheiro do cliente ao dinheiro do cliente. Eu ia perguntar isso agora, como que vocês fazem em relação a finanças, porque é importantíssimo. Estamos aprendendo. Sabe que o que é seu salário, o que é o lucro da empresa. Tipo assim, as finanças é uma outra questão que dá pra gente conversar 1 hora só sobre finanças. Porque todo mundo hoje deve, né? Deve, não tem jeito. É empresário, ele tem custo, ele tem pessoas que ganham 100 mil por mês e está enrolado financeiramente, né? Então, hoje eu consegui dividir o seguinte, olha, eu tenho uma conta pessoal e uma conta da empresa. A conta da empresa é para onde vai o dinheiro que o cliente deposita. A gente trabalha muito com o cliente depositando 60%, 70% primeiro, né? Então é para lá que vai o dinheiro. Aquele dinheiro a gente vai comprar o material, vai fazer outras coisas, o pessoal da entrega, o pessoal da montagem, para não poder embolar, porque senão eu vou começar a ter problema com o fornecedor, não vou conseguir pagar, não vou conseguir entregar o material do cliente. Isso tudo a gente já viu, né? A gente tem experiência de ver algumas pessoas quebrando por não saber separar essa finança. Então, sobrou aqui, ó, Carol, sobrou esse valor aqui, X. Agora sim, o que a gente vai fazer dentro desse valor? Porque dali a gente trabalha com venda, então não é todo mês que eu posso sair, que eu posso viajar, a gente gosta muito de passear, não é todo mundo passear. Você vai usar um salário mínimo, vai usar 5 salários mínimos, né? Às vezes eu tô com 20 mil na minha conta, mas não é meu, pô, é do cliente, é um dinheiro que está ali. Para comprar um material. Para comprar um material, para pagar o montador, para pagar a entrega. Então, isso tudo a gente precisa também separar, porque senão a gente vai pegar um dinheiro, caiu, as nossas vendas são valores bem altos, porque o nosso material é um material caro. Caiu 50 mil, 20 mil, 30 mil, não é que aquilo ali é nosso. Aquilo ali a gente tem várias responsabilidades. E uma fatia do bolo bem pequena vai vir para a nossa empresa. Aí a gente tem que saber gerenciar e administrar isso tudo. E é o que o Ismael falou, tentar separar. A gente tem tentado, né? E temos tentado. Mas é isso, porque, por exemplo, igual eu falei, amanhã a gente vai tomar um café de manhã, né? Que eu falei para ele, amanhã vamos sair, vamos tomar um café juntos, vamos ficar junto das meninas, estou na casa da minha mãe. Porque a gente está junto direto, mas, assim, às vezes isso não quer dizer que a gente está, assim, conversando sobre nós ou namorando. Assim, né? Trabalhando fazendo funcionário, mais sócio, mais trabalho, uma coisa mais séria, sem muito lugar. Isso, às vezes, é muita demanda de responsabilidade da empresa, responsabilidade como pais, entendeu? Responsabilidade da casa, responsabilidades, então, assim... eu sou uma pessoa, eu acredito que todo ser humano precisa, né, um pouco sair
da rotina, e eu sou uma pessoa que eu preciso muito disso de vez em quando, entendeu? Então, esse último final de semana, eu já estava mais ou menos uns 15 dias falando para o Ismael. Eu quero ver o pôr do sol lá eu gosto de estar na natureza, né? Então eu falei, eu quero sair com as crianças, eu quero ver o pôr do sol com eles. Isso me traz alegria, isso me deixa bem, em contato com a natureza e com a minha família. E ter um tempo de qualidade, não só aquele tempo dentro da rotina do lar, entendeu? Então aí a gente fez isso. E aí eu falei pra ele, amanhã a gente vai sair nós dois, né? Vamos tomar um café junto, vamos conversar. Não só sobre a empresa, mas sobre outras coisas, conversar, rir, brincar. Tem que ter esse momento também, o casal. Né? Então, assim, como nós falamos, separar. É importante saber separar tanto o financeiro, né, como ele está falando, as finanças da família, as finanças da empresa, e também saber separar. Igual ele falou, se a gente está de férias, você é tarde da noite, um cliente liga, ele atende, ele conversa, eu já consigo seguir cliente, ele pega meu celular e fica, o cliente mandou mensagem, tem um cliente aqui falando com você. E ela não fala, aí eu falo, não responde, Ismael, amanhã a gente responde. Porque o que acontece? Eu gosto muito de dar atenção aos clientes e tal. Mas a gente já ganhou cliente por causa disso, vocês acreditam? Já tiveram 3 clientes que falaram assim, cara, você me respondeu domingo. Você me respondeu 10 e pouca da noite, você me deu atenção. É por isso que eu vou fechar com vocês. O que acontece? A gente é uma empresa pequena, né? A gente hoje, nós somos microempreendedores, nós estamos começando, nós estamos desde 2017, são 5 anos aí. A gente já errou. Nós já erramos com o cliente, já erramos, né? Talvez tenha algum cliente nosso aí ouvindo, se a gente errou com vocês, beleza, mas nós não temos nenhum cliente que chegue e fale conosco e fale assim, olha, vocês não deram atenção, vocês não resolveram. Não tem ninguém que fale isso, que teve uma resposta nossa, que teve um retorno nosso, que a gente resolveu, porque, claro. Então, eu entendo que esse cliente nosso é um cliente diferente, que às vezes é um cliente que foi indicado por alguém da igreja, por outro amigo, é uma pessoa que está no nosso meio, que a maioria dos clientes nos conhece, outros, é claro que a gente vai estar abrindo leque, eu estou entrando no mercado de Niterói, né? São outras pessoas que não nos conhecem, mas através de algumas indicações. Legal. Aí eu entendo que faz parte do negócio também, eu dar esse retorno. E aí eu acho que é uma característica da nossa empresa. Só que eu não posso deixar isso interferir no nosso relacionamento. Se eu ver que é uma coisa que está fazendo mal, eu vou ter que agir, fazer alguma forma para isso parar. Algumas pessoas me falaram, por que você não coloca um número separado, né? Só da empresa? Eu não gosto disso, porque eu gosto desse contato do cliente. Eu gosto do cliente, entendeu? Eu gosto do ser humano. Eu gosto de ser humano. Eu gosto de gente. Então, se isso não atrapalha a nossa convivência. Esse gosto para mim. Se isso não atrapalha a minha convivência, eu gosto de dar o retorno, sim. Eu gosto de atender. Eu acho que isso é bacana, é uma característica nossa. Os clientes reconhecem isso e nós não fazemos isso só porque, para a gente ter um retorno. Não, para dar uma segurança para o cliente também. Então, isso é importante também. Isso tudo cai de saber separar as coisas. É claro que o cliente entra em contato comigo meia-noite, 11 horas, 10 horas da noite, aí eu também tenho que falar, pelo amor de Deus, o cliente também tem que ter... Eu ia falar isso agora. Eu tive que aprender a separar e a colocar horário de atendimento. Porque eu uso também o meu pessoal. Eu não tenho um separado. Eu também gosto, assim, igual você, de dar atenção. Só que tinha algumas pessoas que estavam assim, gente, abusando demais. Era ligação meia-noite, 1h da manhã, e na insistência. E se você não responde, fica chateado, manda mensagem, assim, Jesus. Aí eu tive que começar a colocar um horário de atendimento por causa disso. Tinha algumas pessoas que estavam ultrapassando demais o limite. Mas eu acho importante dar atenção. Sim, entendo. Eu acho importante o horário. Duas perguntas. Muito importante, eu acho, para quem está nos ouvindo agora e para quem vai nos ouvir. São 2 perguntas que eu gosto muito de fazer. Mas vamos pela primeira. Como é que foi começar com Idealizar? Como é que, assim, eu vou ser bem direto ao ponto.
como é que foi o medo? Porque você estava no meio, não sei se estava desempregado ou não estava, mas você estava numa área, vamos dizer assim, você estava numa situação e Carol numa situação, vamos dizer assim. E aí, cara, foi o que a Carol falou, saí porque Ismael deu uma palavra e confio no Senhor, mas de onde você tirou a sua palavra para você montar? Como é que foi a sua palavra? Porque Carol tinha a sua confiança, vamos dizer assim. E você, vamos lá, ela trabalhava... essa paz interior que Deus te deu, como é que foi esse, bom, vou montar, vai dar certo. Porque tem gente que tem medo de montar e fica na dúvida, monta. Então, a Carol ela trabalhou, né, nessa parte administrativa, mas o dinheiro era pouco e eu estava desempregado na época, porque a gente tem quase 10 anos nesse mercado moveleiro, mas só que dentro desses anos a gente teve alguns momentos que a gente migrou para outras áreas, né? Por exemplo, 2013, 2014 e 2015 eu trabalhei na Italínia. 2011, quando 2012 eu trabalhei também na Italínia. Aí meu sogro faleceu em 2012. Aí eu já migrei para uma outra área, que eu tinha saído de uma loja e fui trabalhar com ele de motorista de táxi, né? Ele veio a falecer. Naquele ano eu migrei para uma outra área, né? Aí dali depois eu voltei para o mercado de novo. E aí ela também foi projetista em 2011, 2012, né? Então por que eu estou falando isso? Porque aí a gente foi migrando, chegou um momento que eu fiquei desempregado, né? Eu saí de uma empresa, né? Trabalhava de vendedor na época, migrei para uma outra área e depois voltei e fiquei desempregado. Teve uma pessoa que chegou para mim, um amigo nosso, e falou assim: por que vocês não trabalham para vocês mesmos? Né? Vocês vendem os móveis, vocês sabem, conhecem os fornecedores, vocês já têm clientes, vocês já conhecem muita gente. Por que vocês não fazem isso? Eu falei, poxa, a gente já estava tentando, a gente já estava tentando já fazer alguns orçamentos, já estava conversando sobre isso, e ele veio com isso. Porque essa pessoa, o Wallace, né, até mandar um abraço para o Wallace, a gente chama de o Louro, né? Porque ele foi uma pessoa usada por Deus, porque ele trouxe uma ideia que a gente já tinha. Só que junto com a ideia, ele trouxe o primeiro cliente. E foi o diferencial. E foi um cliente que fechou conosco sem nos conhecer. Ele depositou na nossa conta o dinheiro todo da venda. Na época, a primeira venda nossa foi R$12 mil. Foi em 2017, se eu não me engano, em junho de 2017. Então, para começo, assim, aí eu tinha uma pessoa comigo que montava, né? Porque a gente tem empresa, nós somos projetistas, a Carol cuida mais dessa parte do projeto, mas eu não monto. Nós temos a nossa equipe de montagem, né? Que cuida disso. E aí, esse rapaz já trouxe esse cliente. Então, foi o pontapé, né? Agora eu estava desempregado, ele veio, foi aquilo ali, a gente montou a obra, ficou muito bacana. Depois nós fizemos desse próprio amigo que ele veio, nós fizemos a cozinha, depois fizemos a sala, depois fizemos o quarto de casal, depois fizemos o quarto da filha dele, fizemos a casa dele toda. E foi vindo indicações, né? Aí com isso que nós fizemos a casa dele, abriu um condomínio. Aqui também, Itaboraí, na época, foi abrindo ali aqueles 3 condomínios ali do Areal, né? O caminho dos lagos, caminho das pedras ali, caminhos do mar. Foi nesse primeiro ano ali, praticamente, a gente teve uma demanda muito grande. Então, a gente, né, entrou para aquilo ali e a gente começou já, assim, bem, porque dentro do nosso mercado, o que manda muito no nosso mercado é o projeto. Claro, a execução é importantíssimo. Mas se você tem uma pessoa que faz um bom projeto, né, isso também convence o cliente, porque ele vai na sua casa, você vai na casa dele fazer um projeto para cozinha, um sonho. Então, se eu chego lá com um melhor projeto do que a concorrência, eu tenho um ponto a meu favor. Então, a gente é bom, a gente tem um projeto muito bom, a Carol é muito boa no projeto, ela faz bem isso, essa parte. E aí eu entendo que se eu tenho a execução boa, que eu tinha uns garotos que já trabalhavam comigo em outras lojas, eu trouxe para trabalhar comigo, e a execução seria muito boa, a gente tem um projeto, então daria tudo para dar certo. E graças a Deus a gente tem crescido, a gente, como eu falei,
tem algumas situações que erra, claro, nós estamos iniciando, mas a gente está conseguindo alinhar tudo. Hoje, né, como eu falei, a gente tem cliente em Niterói, Rio, Barra da Tijuca, tem nos procurado pessoas, né, contatos vindo, a gente tem que tomar um cuidado para não querer crescer muito, daqui a pouco chegar lá em cima, porque a gente tem que abraçar aquilo que a gente... A gente vai entender ao mesmo tempo, né? Então, Daniel, respondendo a sua pergunta, o começo foi esse, o medo. O medo, ele sempre existe, né? Hoje a gente tem conversado que a gente precisa melhorar essa empresa, né? Precisa tomar algumas direções, né? E a gente tem orado a Deus e pedido direção a Deus para fazer isso. Mas o medo, a gente viu todas as pessoas que foram bem-sucedidas nesse ramo empresarial, eles passaram pelo medo, tem hora que tem que arriscar, tem hora que tem que ir, fazer, abrir alguma coisa, fazer algo diferencial, porque o mercado é competitivo. Hoje a gente tá dentro de um mercado que ele é muito competitivo. A gente, no ano de 2011, quando a gente começou a olhar para o mercado imobiliário, né, entrar nesse mercado, existia só as lojas trabalhando. A gente tinha a Italínia, a Todeschini, a gente tinha algumas lojas que as pessoas procuravam mais as lojas. E hoje eu vejo que o mercado ele deu uma diferenciada, porque o mercado abriu para outras pessoas, né, como eu, como outros montadores que também trabalham bem, para comprar direto com o fornecedor. E esses fornecedores são os mesmos fornecedores que fornecem para essas lojas. Então o mercado ele abriu mais para mais pessoas trabalharem, entendeu? Para o microempreendedor trabalhar. Então hoje a demanda é muito, a concorrência é muito grande. Dentro das concorrências tem os valores que cada um cobra o valor, né? Enfim, a gente está dentro desse mercado, a gente está bem nesse mercado, a gente precisa se estruturar mais, tomar algumas decisões, de repente mudar, comprar algum maquinário, fazer alguma coisa diferente, para a gente ir surpreendendo o nosso cliente, né? Se os clientes aí, das pessoas que estão vendo essa live ou que vão ver depois, não sei, vai poder ver lá no nosso Instagram e que a gente, de 2017, 2018, os projetos para esse ano, para o ano passado, são outros projetos. A gente teve um crescimento maior na parte do projeto, no acabamento, na montagem. Então, outras inovações, é um mercado que inova muito. É um mercado que sempre tem. Hoje a gente está... Né, hoje tem os LEDs, né, as luzes que estão entrando nos ambientes, sem dizer o ripado que está muito em alta, só que daqui... Ripado, meu Deus, que coisa mais linda! Não me fala não! Deixa eu perguntar uma coisa, Mael, vocês estão pegar a gente fazendo a pergunta. Então, assim, uma pergunta que eu ia te fazer, uma outra pergunta que eu queria te fazer. Então, idealizar projetados, né? Planejados. Ele tem um futuro maior, isso? Ele tem, talvez, daqui a algum tempo vai ter uma loja, daqui a algum tempo vai ter um site, daqui a algum tempo tem algo maior? Porque você tem preparado, quanto um pedacinho de algo de futuro aí? Tem coisas maiores para vir? Como é que está esse projeto aí? Então, assim, a primeira coisa que eu posso falar da Idealizar, né? A gente tem um dos últimos clientes, que eu vou até citar o nome dele, porque ele tem essa liberdade, é o pastor Edinho, né? Um homem de Deus também, ele é um dos últimos clientes que nós montamos. Também estava conversando com ele sobre negócio e tal. A primeira coisa que a gente pensa é continuar inovando, digamos assim, porque é um mercado que, como eu falei, hoje tem o ripado que amanhã vai sair, vai entrar uma outra forma, não sei o que vai vir, mas a gente precisa primeiro acompanhar essa inovação. Ponto. A gente precisa fazer isso. A gente precisa, de repente, um futuro talvez próximo, abrir uma loja. Só que hoje eu não penso em abrir uma loja porque a gente tem uma demanda muito grande por indicação. Então, se eu abro... Facilita muito, né? Verdade. Facilitou muito assim, para todo mundo.
por exemplo, hoje a maioria dos nossos clientes, a gente atende, por exemplo, tem clientes que eu atendo no armazém aqui, o restaurante ali, o pessoal às vezes vou lá, peço uma água, atendo lá, atendo num shopping. Mas a maioria dos nossos clientes, eles querem, hoje, não só os nossos, mas a maioria do cliente, ele quer ser atendido em casa. Principalmente depois da pandemia, que a pessoa está mais em casa e tal. Ele quer que você vá Ele quer que você vá até ele. Então, assim, a gente consegue ter muito retorno por isso, né? Porque a gente vai até o cliente, leva o notebook e consegue... Não é algo que é tão necessário uma loja física, né? É uma área que não é tão necessária. E às vezes a gente até pergunta para os clientes, se a gente tivesse uma loja, você iria? Não. Voltamos. Pessoal, tem algumas pessoas que estavam nos assistindo. Gente, volta aí, compartilha com os amigos aí. Estão agora de novo. Estão voltando, estão entrando de novo. Tá voltando. Vai, 4, tá aumentando. Então, acontece. E a gente estava falando eu estava falando que, vamos lá, voltando a responder a sua pergunta, eu quero que você me faça de novo essa pergunta, para quem está entrando poder entender, de repente entenda. Os planos para o futuro. E os planos para o futuro, Mael? Como é que é? Os planos para o futuro da Idealizar Planejado. Isso aí. Então quer dizer, se eu te mandar mensagem agora, você atende, né? O que pode esperar da Idealizar Planejado? Primeiro, continuar inovando no mercado e se estruturando para atender melhor o cliente, com uma boa montagem, né? Está procurando fazer uma excelente montagem, um excelente projeto. Nesse mercado é o principal, é o excelente projeto. Qual é o resultado do produto final? É isso. A gente vai dar o resultado final, tem que ser excelente. Buscar essa excelência. E nos estruturar, futuramente, talvez um galpão para tentar continuar fazendo esse trabalho, porque muitas lojas, elas não fazem esse trabalho diferenciado, porque muitas lojas trabalham no modular, que é modulado, né? Não é totalmente. Ela tem um padrão. Tipo assim, ela tem um padrão, ela não tem certas profundidades. A gente faz todas as profundidades. Se você quiser uma medida de 37,5, a gente faz 37,5. Mais ou menos, padrão. Isso aí. Então, a gente quer continuar atendendo o cliente da melhor forma e talvez futuramente, se a gente ver que se o mercado pedir uma loja, a gente talvez ter uma loja, é importante também. Porque existe um cliente que ele quer uma coisa fixa, ele quer um lugar, mesmo que dentro do tempo que a gente vive, as pessoas querem que a gente vá até elas, querem ser atendidas em casa, na sua comodidade. São pessoas que trabalham de 9 da manhã, trabalham 12 horas por dia, então preferem que a gente vá lá às 19 horas, às 18 horas, ela está em casa, eu vou sair dali, ela vai continuar em casa, vai tomar banho, precisa entrar no shopping, precisa pegar carro. Então, a maioria dos clientes são isso. Eles querem ficar em casa. Querem ser atendidos em casa e ter um bom resultado. E a maioria dos clientes é indicação. Então, mas respondendo a sua pergunta, é isso. Então o futuro para uma loja é difícil. Já entendi. É mais demorado. Mas a parte que eu peguei foi... vai ter... Como é que vai ser? Uma fábrica, né? Talvez uma fábrica, uma linha de montagem deles já precisados. Mais fácil a linha de montagem, a fábrica, do que a loja primeiro, né? Acho que é mais interessante, para poder crescer mais, né? Isso aí, para ter uma estrutura melhor para o cliente falar assim, olha, eu quero isso aqui em 10 dias. A gente precisa... Hoje, as lojas e as pessoas, todo mundo que trabalha com esse mercado, trabalha com 30, 40 dias. Tem lojas, essas lojas mais tops, né, que eu falo, que são as lojas de primeira linha, elas dão 50 dias, 45 dias, entendeu? Nossa, demorado, né? Se eu tenho uma estrutura para entregar para esse cliente em 10 dias, olha quantos clientes
não vão fechar comigo, não só por causa do bom trabalho, mas por causa da minha rapidez também na entrega, tá vendo? Deixa eu só falar, Daniel, você perguntou sobre o medo de começar. Eu tive medo e também, assim, eu nunca pensei, eu sempre trabalhei nessa área, e assim, nas lojas, né? E eu saí exatamente por estar, tipo, por aqui A gente vê em algumas lojas que há muita enganação com o cliente, muita enrolação. Então, assim, eu falei, eu não quero mais trabalhar nesse ramo, porque muita enrolação, e eu não participava dessas coisas, muitas vezes mentiras e coisa e tal. E eu falei, eu não quero mais, porque tinha estresse, acabava tendo estresse com o cliente, com tudo, e eu falei que eu não queria mais. E aí eu fui trabalhar na minha área administrativa, né? E aí as pessoas falavam pra gente, mas você... E eu olhava e pensava assim, doideira, eu não quero trabalhar com isso. Dá muito trabalho, porque dá muito trabalho, entendeu? Não é só... Não é um produto que a pessoa fala que quer e você vende e vai lá, leva, tchau, acabou. Não, entendeu? Dá muito trabalho, é um projeto, é uma medição que você tem que fazer, é um projeto que você tem que fazer, depois você vai apresentar ao cliente o projeto, depois você escolhe cores, escolhe acabamentos, tudo. E aí espera chegar. Quando chega, ainda vem a montagem. E aí, né, na montagem, por exemplo, às vezes o material veio da fábrica arranhado, veio com defeito, veio com negócio. Então, tudo é trabalho, é muito trabalho. Então, eu não quero mais trabalho. Mas as pessoas falavam, ficavam assim, não quero isso. Eu falo que foi Deus, foi um presente de Deus para nós, porque eu nunca pedi a Deus, eu nunca falei assim, Deus, me dá uma empresa de móveis planejados, Deus, eu quero trabalhar como empresa de móveis planejados. Não, eu sempre pedi a Deus, sim, né, um emprego que eu pudesse cuidar da minha família, porque eu sei que esse é o meu maior, o que mais precioso eu tenho, é a minha família. Então eu falava para Deus, eu quero ter tempo para cuidar da minha família, né, das minhas filhas, da minha casa e tal. E aí quando tudo começou a acontecer, eu fiquei assim, meu Deus, não acredito, calma aí, é isso mesmo que está acontecendo? Será que o Senhor quer isso mesmo para nós? Né? E o Ismael foi tomando a frente, e eu fui deixando ele tomar a frente, como aquilo que eu falei para vocês, que a frente da palavra de Deus. Eu fui deixando ele tomar a frente, porque antes de eu começar a cumprir muitas coisas da palavra, eu queria que as coisas acontecessem, eu queria que o Ismael fizesse as coisas que eu queria, né? Então eu acabava sempre dando um jeitinho para ele fazer a minha vontade. E né? é fácil fazer a vontade dela. E aí E aí igual aquele gatinho que fica... E aí eu ficava sempre, né? E eu aprendi que eu precisava deixar... Porque Deus dá visão ao homem, né? A gente vê que o homem é realmente aquele que Deus mostra, que Deus dá visão. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ver, falei, não, calma aí, eu falei, não. E ele começou a tomar a frente, a gente vai fazer aquilo. Então, eu vou, Senhor, sobre essa visão, confiando no Senhor, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Amém. Então, ele já falou do que foi passando no início, ele já falou do futuro, mas deixa eu perguntar uma coisa que é bem interessante também. E no meio disso tudo, vamos dizer, depois que já começou a dar certo, teve algum dia que vocês pensaram em desistir? Na empresa, teve algum dia que vocês pensaram em desistir do casamento? Teve algum dia que vocês pensaram em desistir? Isso passou pela cabeça de vocês? Não, né? Passou é só nós, né, amor? Do casamento. A cabeça de vocês não passou. Casamento, graças a Deus, não passou. Casamento não, na empresa. Ele embolou tudo. Sim, já pensou. Porque acho que são três pontos muito importantes. O começo da sua vida, né? Independente do que for, do negócio, o casamento, com o filho, né? Acho que é o começo. Aí, quando a gente foi casar, a gente foi fazer um casamento no cartório, não tinha festa nem nada, e uma reunião simples em casa. A gente ficou, nossa, vamos casar, aquele nervosismo, né, de casar. Uma coisa simples, mas a gente ficou muito nervoso. Então, dá esse medo no começo, sabe? Mas na empresa também foi assim, esse medo, pô, vamos montar o Cruze, não vamos montar o e-commerce, como é que vamos montar, vai dar certo, não vai dar dinheiro, vamos ter custo. Então, tem esse medo de começo. E depois, você vai pegando o tempo, já começa a vislumbrar o futuro. Mas também tem o meio, né? Que às vezes no meio do negócio ali, às vezes o negócio dá uma engasgada, né? E você, cada vez que o casamento vai, essa empresa vai, esse negócio vai, como é que é esse meio? É muito importante. Eu acho que a gente está nesse meio ainda.
Eu acho que a gente está vivendo mesmo no momento de vida que nós estamos. Por quê? Porque nós estamos... A moça falou que tá travando aqui para ela agora. Eu não sei. Tá travando aí para vocês, gente? Tá todo mundo? Aqui tá normal. Vocês estão conseguindo nos ouvir? Eu tô. Para mim tá normal também. Tá normal também. Então, eu acho que a gente está nesse meio que a gente precisa estruturar algumas coisas, até que a gente falou para vocês aqui, né? Ter tempo para tudo, família, separar cada coisa, para a gente começar a crescer mais, né? Então, precisa colocar cada coisa no seu lugar. A gente já teve vontade de desistir da empresa, eu principalmente, né? Muitas vezes, mas a gente vê que é isso que Deus tem nos dado e que a gente tem nas nossas mãos para fazer. E aí a gente tem feito, né? Então, o que acontece? Nós somos profissionais, né? A Carol, ela é projetista, eu também sou projetista, ela tem um talento melhor, só que quando você vai trabalhar na venda em outro lugar, você também tem condições de ter um retorno. Se você pegar uma loja, por exemplo, a Carol trabalhou na Romanza, né? Qualquer lugar que você vai e vende, bate as metas dentro desse mercado moveleiro, principalmente as lojas de primeira linha, você tem um retorno muito bom. Então, às vezes, já parei para pensar e falar, poxa, será que se a gente não for trabalhar numa loja de primeira linha, digamos assim, a gente não vai ter menos estresse, vai ter um retorno também bom? Então, fica até essa pergunta, né? Pô, será? Mas aí a gente entende que esse negócio primeiro foi Deus que nos deu, e a gente entendeu que a gente tem a oportunidade de, a partir dessa empresa, a gente alcançar voos mais altos, né? Construir algo nosso. Então, a gente acredita que a Idealizar veio para ficar. E eu acredito que daqui a 5, daqui a 10 anos, a gente vai estar fazendo uma outra live e vocês perguntando para a gente, pô, a gente fez lá 5 anos atrás, vocês estavam e como vocês estão hoje. Hoje a gente tem 700 seguidores, então, de repente daqui a pouco nós vamos ter 20, 30 mil, porque hoje... É uma coisa que eu preciso aprender mais a trabalhar com a internet. A gente precisa trabalhar mais com a internet, tem projeto que a gente não gosta, tem coisa, então a gente precisa muita coisa melhorar. E aí, às vezes, fica se perguntando, será que vale a pena e tal? Mas acredito que a gente vai continuar, acredito que a gente tem toda uma estrutura já para isso. Ela cuida do projeto, eu cuido das outras áreas, a gente já tem os horários separados, a gente conseguiu acertar um pouco as finanças da empresa, a gente... só que cada dia, a vida que a gente vive, né, cada dia é um desafio diferente, né? Até onde Deus quiser, né? Até quando Deus quiser, a gente está indo. A gente sempre vai buscando resposta de Deus, sabe? Se a gente vê que não está dando certo, se a gente vê que Deus, e aí? O que o Senhor quer com isso? O que o Senhor nos direciona? É para a gente continuar? Então, um tempo atrás, a gente orou assim, Senhor, é para a gente continuar? Se for o Senhor, a gente estava precisando de bons montadores, e nós oramos ao Senhor, e o Senhor nos deu, sabe? Foi de Deus mesmo, Deus mandou mesmo. Então, assim, agora a gente está em um outro momento, que a gente está orando a Deus, pedindo ao Senhor uma outra coisa, e a gente vê Deus direcionando. Então, assim, até quando Deus quiser, a gente vai continuar, né, com a empresa e tocando da melhor forma que a gente puder, né? Agora, desistir do casamento, né, igual vocês falaram, né? Ele embolou, ele cantou. Não, mas é bom falar porque, se hoje um casal, se ele tem uma empresa e ele não sabe gerenciar, o final dessa empresa é o final do casamento. A realidade é essa. Então, hoje a gente tem um casamento blindado em relação a isso. A gente nunca falou em separação. A gente entende que agora ela vai ter que ficar com esse problema aqui. Ele fala assim, você tem que chupar essa manga, filha. Vai chupar essa manga. Ele fala assim. Não tem, a gente entende, não só que a gente entende, isso pode acontecer e tal. A gente, é claro, nós somos ser humano, mas a gente
a gente orou, a gente se uniu com a união de Deus e a gente nunca pensou nisso, né? E a gente, assim, é o que eu falei, a gente se respeita, a gente obedece, a gente tenta, né? Obedecer a palavra, né? Que é o nosso manual de vida. Então, assim, eu tento me enquadrar naquilo que a esposa tem que ser, ele naquilo que o esposo, naquilo que a mãe tem que ser, naquilo que o pai tem que ser. E a gente conversa muito, sabe? Então, se a gente tem um problema, a gente é muito difícil de brigar. Discutir, brigar é muito difícil, porque a gente conversa. Então, a gente tem desacordos, ideias diferentes. A gente, como o Ismael já falou, e eu sempre falo, a gente é muito diferente. Muito diferente. Muito extremamente diferente um do outro, assim, sabe? E aí a gente tenta, discordamos de algo, a gente tenta conversa e tenta chegar a um acordo, os dois, entendeu? Sempre tenta, como a gente se ama, né? Eu acho que isso é de algum tema. A gente tenta, assim, sempre agradar um ao outro. Então ele fala, Carol, você não tá gostando assim? Então vamos fazer assim. Eu vejo que ele não tá gostando, falo, então, meu amor, se eu tá gostando, eu vou mudar isso, não vou fazer mais isso. Sabe, essa conversa, esse acordo para viver bem, né? E, assim, às vezes, a empresa, né? Às vezes a Carol muitas vezes chegou para mim e falou, pô, acho que não é legal você falar isso pro cliente. Eu acho que não é legal você tratar dessa forma o montador. Então, eu também preciso ouvir isso e saber administrar isso, porque não, mas espera aí, eu poderia levar para outro lado, não, mas eu sei que eu estou falando, eu sei que eu estou fazendo, você quer me ensinar, eu estou há 10 anos como vendedor. Então a gente precisa ouvir, né? Eu preciso dar atenção, porque ela é alguém que observa, se ela faz um comentário, ela não está fazendo um comentário para me diminuir, ela está fazendo um comentário para que eu venha crescer. Então ela me ajuda muito, eu ajudo muito ela. Eu falo, Carol, poxa, não apresenta um projeto assim não, olha, bota a tela do computador maior e começa a falar para o cliente na tela toda. Depois, já falei para ela várias vezes, alguns detalhes que eu via, porque eu também sou já trabalhei como projetista. Então isso tudo a gente precisa chegar, e como fala isso, né? O casal que trabalha junto tem que tomar cuidado com isso. Como que eu falo com ela? Então eu tenho que tratar ela primeiramente com amor, com respeito. Né? Agora eu chego, olha esse projeto que você fez, esse projeto é horrível, como é que a gente vai vender isso? Olha só. Então tem que saber o momento de falar. A gente também se ajuda, por exemplo, agora que eu estou sem ajudante em casa, né? O Ismael me ajuda, por exemplo, o dia que eu tenho muito projeto, e ele tá mais folgado. Tem que lavar uma louça. Tá afogado. O varal tem que botar a roupa no varal. Eu falo, amor, aí ele fala, tem o que fazer? Eu falo, amor, tem a louça pra lavar, tem roupa pra colocar no varal, tem que tá. Senta lá que eu vou fazer essas coisas, entendeu? Vai lá fazer os projetos. Esses dias ele falou, não, vou pagar uma pessoa pra limpar aqui, entendeu? No início também eu ficava muito assoberbada com isso antes dessa pessoa que me ajudava aqui. E ele mesmo que falou, Carol, vamos colocar uma pessoa aqui, sabe, para te ajudar. Vendo o meu lado também, entendeu? Quem sabe é melhor pagar uma pessoa para te ajudar, para você ficar mais tranquila. Quando ele, às vezes é parte dele, às vezes eu estou com muitos projetos para fazer, e com as demandas da casa, das crianças, é médico, é isso. Então, às vezes parte dele fala, tem um rapaz que às vezes faz uns projetos pra gente, faz bem. Não, eu vou chamar o fulano de tal, Carol, você tá com muito projeto. Às vezes nem eu que falo, ele fala, vou falar para ele fazer esse projeto que é mais tranquilo, ele faz um projeto pra gente. Então, parte dele, assim, às vezes, porque eu sou uma pessoa que eu tento abraçar tudo, entendeu? Então, às vezes, ele olha e vê que eu tô meio assoberbada, aí ele fala, Carol, não, eu vou pedir para o fulano de tal fazer esses projetos, você fica mais tranquila. Então, assim, um sempre ajudando o outro. O Ismael também é muito bem-humorado, então, assim, a gente é bem engraçado, a gente brinca muito um com o outro, entendeu? Então, assim, isso eu acho que ele deixa as coisas mais leves, a gente brinca, a gente conversa, uma vez uma pessoa perguntou assim, cara, vocês têm assunto o tempo todo, porque vocês ficam 24 horas juntos, vocês têm. A pessoa falou assim, que eu e minha esposa, a gente chega assim em casa, daqui a pouco fica um olhando pra cara do outro, não tem mais o que falar. Cara,
Eu acho que, assim, é muito ser amigo. A gente tem, obedecer a palavra, né, para conseguir viver junto e ser amigo. A gente é muito amigo, a gente conversa sobre tudo. Às vezes o Ismael conversa comigo, acho que ele tá conversando com um amigo dele, porque ele fala, pô, mané, aí não sei o que, cara, tipo, então cheio de mané. Que ele tá Tem falando. hora, né? Tem hora que é desabafo. Aí Aí ele começa a falar de futebol, disso, daquilo, e eu começo a inteirar nos assuntos dele, do futebol, disso, daquilo, é mesmo, cara, que não sei o quê. E aí ele começa, eu morro de rir às vezes, sabe? E ele é muito engraçado, ele faz várias coisas engraçadas, várias gracinhas, né? E aí a gente ri, a gente brinca. E eu também conto tudo pra ele, a gente conversa tudo, a gente é amigo, a gente é muito amigo mesmo. Sobre tudo. A gente conversa. Essa parte a gente falando sobre casal, sobre ajudar em casa. Essa semana a gente fez um vídeo engraçadinho, né? Aqui um ajudando o outro. No final das contas, o resultado do vídeo era o Daniel me ajudando em casa. Parecia que ele estava brigando comigo, me ordenando a fazer as coisas. No final das contas, era ele que estava me ajudando. O vídeo era assim. Coloquei no TikTok. Teve muitas visualizações, assim, mais de 10 mil visualizações. Muitas pessoas comentando, nossa, que legal, casal que se ajuda, não sei o que, assim lá. Mas tinha uns comentários, assim, muito loucos, tipo, ele não faz mais do que a obrigação dele. Ele é hóspede na sua casa, por um acaso, ou casa são dos dois, sabe, nos comentários que a gente fica assim, gente, como que o mundo tá louco? Qual o problema do homem fazer alguma coisa em casa para ajudar a mulher? E qual é o problema da mulher ajudar o homem? Qual é o problema? As pessoas estão muito confusas em relação a isso, né? Assim, auxiliadora, né? Um auxiliar o outro, né? A palavra fala que a mulher tem que auxiliar o homem, mas também a palavra também fala que o homem tem que dar vida para a sua esposa, assim como Cristo deu para a igreja, né? Então, de certa forma, traduzindo para hoje, vamos dizer assim, um tá auxiliando o outro, um tá ajudando o outro para seguir a caminhada, né? O pensamento do homem, a maioria dos homens que eles pensam, não vou generalizar, mas a maioria pensa que se ele trabalha e traz alguma coisa, já traz alguma coisa para dentro de casa, ele não precisa fazer mais nada. É aí que começa o problema, porque a mulher, ela começa a ficar sobrecarregada, que às vezes ela trabalha também, e aí começam os problemas no casamento. Porque ela acha o seguinte, poxa, eu também trabalho fora. Agora eu tenho que chegar em casa, cuidar das crianças, fazer comida, lavar louça, lavar roupa, arrumar a casa e trabalhar fora. E se esse esposo não começar a ajudar essa mulher em casa, vai dar ruim. Muitas separações, né, acontecem porque a mulher cansa. Então, eu preciso, como o Daniel falou, né, Efésios capítulo 5 vai dizer isso, o amor, o homem deve amar. A gente tem que entender, a Bíblia fala para entender minha esposa, porque a mente da mulher também é do homem. Eu preciso amar, eu amando, eu entendo, eu preciso ajudá-la, né? Tem homem não, eu trabalho, já faço compra, chego em casa, senta no sofá, liga o jogo ali, e é isso, mas... E o Ismael, assim, tem também uma coisa que eu precisei aprender, né, em lidar com ele. Por exemplo, eu queria que ele visse as coisas que ele fizesse. Então, tipo assim, se ele visse a casa bagunçada, eu queria que ele arrumasse. Porque ele não tá vendo que a casa tá bagunçada, ele não tá vendo que tem louça na pia, ele não tá vendo que as crianças precisam tomar banho, que as crianças precisam, entendeu? Mas, assim, uma coisa que ele falou, Carol, eu não consigo olhar com esse olhar que você vê. Entendeu? Eu não consigo olhar e ver que tá bagunçado. Pra mim, eu passo por cima da bagunça, tá normal. Mas hoje, a Melissa de manhã, ela abre a gaveta, ela pegou algum material de cozinha, pegou concha, pegou um monte de coisa e botou aqui hoje no chão aqui. Aí, ficou na parte da manhã que ela ficou brincando e arrumando ali. Eu passei ali 2, 3 vezes, depois eu olhei, é vermelho e falei, gente, tem que tirar isso aqui do chão, porque ela tava fazendo outra coisa, eu já estou melhorando. Fui lá e peguei o negócio. Já consegue identificar, ó. Já estou começando a melhorar. Ele falava assim, me fala, cara. Se você está precisando de ajuda, me fala. E pede. E isso aí eu vejo que assim, muitas mulheres não gostam, porque assim, não, mas ele tem que saber, ele não é possível. E assim, uma coisa que eu tenho aprendido é lidar, porque
ele é de um jeito, eu sou de outro, então eu tenho que saber lidar com o jeito dele. Então, hoje eu falo, Ismael, você pode colocar a roupa na máquina, por favor? Não, você pode lavar essa louça enquanto eu faço isso? Varre a casa, por favor? Então, ele vai, não, tudo bem, faço. Ou às vezes, né, às vezes me dá uma raivinha que eu falo, amor, lava a louça. Agora não, espera um pouquinho, daqui a pouco eu lavo. O que acontece, gente, olha, o homem que falar que gosta de fazer as coisas em casa, ele, graças a Deus, ele é abençoado. Porque assim, eu não gosto de fazer as coisas em casa. Gente, eu não gosto de lavar louça, né? Eu não gosto de botar roupa no varal, eu não gosto de varrer, não gosto de passar pano, não gosto. Mas assim, não é uma coisa de gostar. A mulher também não gosta. Não gostamos também, não. Gostar ninguém gosta, né? Gostar ninguém gosta. Bacana, é necessidade. Assim, eu falei pra ela, Carol, a gente tá pra fazer algumas mudanças aqui em casa, mexer na obra aqui em casa. Eu falei, ó, a primeira coisa quando a gente refizer, a gente tem a cozinha planejada, claro, mas a gente precisa fazer algumas coisas. Eu falei, ó, a gente precisa instalar aqui uma lava-louça, que eu não aguento mais, entendeu? Eu vou dar presente. Não é presente para ela, para nós, para nossa casa. Porque, gente, é uma coisa terrível você lavar louça, entendeu? E aqui em casa fica muita louça. Muita louça, 4 pratos, não sei, então assim, qualquer comidinha já é uma loucinha bom número de louça, né? Mas assim, a gente tem crescido como empresa, tem crescido também como casal, como família. Nossa família, a gente tem 2 meninas, né? A Ana Clara e a Melissa. A gente tá nessa pegada aí e a gente acredita que a nossa empresa ela veio para ficar e o nosso sonho é empregar pessoas, né? Conseguir dar empregos, conseguir ajudar os outros. Sonha, né? Tem muitas pessoas que não têm ainda uma situação financeira boa para planejar, fazer. A gente tenta fazer o máximo possível de estar ajudando essas pessoas. De que forma? Apresentando um projeto bacana, mas tentando reduzir, falar, olha, se você botar caixa branco, a porta outra madeirada, a gente consegue reduzir o valor. Olha, talvez a gente pode tirar esse módulo daqui, ou essa madeira daqui, botar outra coisa aqui. Então a gente tenta ser justo o máximo, porque a gente entende que a gente foi chamado para abençoar os outros e também nós somos abençoados com isso. Eu queria fazer uma última pergunta da minha parte, o Daniel, não sei, mas eu queria fazer uma pergunta. Vocês ouviram muitas críticas? Teve muita resistência? Eu não sei se de família, de amigos ou de pessoas que vocês nem sequer conheciam, que falaram alguma coisa, que criticaram, que tentaram desanimar de alguma maneira. E como que vocês contornaram isso? O que acontece? Aproveitando essa pergunta que você fez, se tiver algumas pessoas estiverem vendo e quiser fazer pergunta, a gente vai responder também. Sim. Se der tempo para isso. A gente, desde quando a gente iniciou, a gente sempre não foi crítica, a gente sempre teve apoios, mas teve algumas pessoas que falaram, pô, será que é melhor você voltar para a loja, trabalhar na empresa? Algumas pessoas trabalhar em uma empresa de carteira assinada, eu já ouvi, mas a maioria das pessoas deu muita força. A maioria falou, não vai, vocês têm... crítica, não teve nenhuma. Crítica não, vocês vão conseguir, vocês têm tudo na mão, vocês... Então a gente sempre ouviu incentivo, entendeu? Apoio. E até hoje as pessoas falam bem, estão falando bem dos nossos projetos, estão compartilhando. A gente pede alguém para compartilhar, as pessoas vão lá, põem no status, compartilham. Então, a minha família me ajuda bastante, né? Os meus irmãos, as minhas irmãs. Se eu boto alguma coisa no grupo da família, eles compartilham. Se eu peço para compartilhar, eles compartilham. Isso é muito importante. O apoio da família é fundamental. Minha família, eu vou orar para que Deus dê mais condições para ele, para a gente fazer coisas maiores ainda na vida da minha família, né? Amém. Mas estamos juntos aí. Então, vamos dizer que seja, falta 2 perguntas para a gente fechar. Uma pergunta minha e a última pergunta nossa que a gente faz. Mas para fechar aqui uma pergunta que a gente sempre faz também, a gente falou muito do Idealizar Planejado de vocês, foi muito importante vocês falarem isso, né? Mas a pergunta que eu não quero falar é a seguinte:
E onde é que entra Deus nisso tudo? Qual a importância do Senhor na vida de vocês? Se não tivesse Deus, conseguiria fazer tudo isso? Conseguiria manter o casamento? Conseguiria manter o idealizar? Conseguiria manter tudo isso? Qual é a importância do Senhor na vida de vocês? Eu vou aproveitar, eu estou falando direto, vou depois a Carol vai falar. Assim, como vocês falam, como vocês conseguem? Gente, primeiramente Deus, porque olha só, cuidar da casa, cuidar da empresa, cuidar das crianças, tem colégio, dentro disso tudo tem o nosso casamento, tem a nossa vida, o nosso casamento tem as áreas sentimental, financeira, tem tudo, muita coisa envolve. Então, como cuidar disso tudo? Gente, não tem como se você não estiver em Deus. O que é estar em Deus? Não é estar na igreja. É claro que a igreja é importante. Estar em Deus é estar em Deus. É estar com a sua vida em Deus. É você acordar todo dia de manhã e você não negociar o seu devocional. É você não negociar a leitura da palavra, a sua oração. É isso que vai manter um casal, empresa de pé. A gente que acredita em Deus é isso. Então, para a gente, a importância de Deus é a gente estar em Deus. E estar em Deus é você estar falando com Ele todos os dias, buscando a direção em Deus. Se um dia eu for abrir uma loja, eu preciso buscar a direção em Deus, de acordo com a palavra dele, se é a vontade dele, onde é o lugar, como fazer, de que forma isso vai acontecer. Então Deus vai direcionar tudo. Então, se nós estamos aqui hoje como casal, como empresa, como a gente agradece a Deus por isso, porque Ele direciona. Então a importância é tudo para nós, entendeu? Como eu já falei, obedecer a palavra, tentar, né, viver de Deus, o manual que Deus deixou para nós, né? Então, assim, acho que até vocês estavam juntos, que eu falei uma vez que a gente precisa obedecer mais a palavra no lado da finança. Vamos ver o que Deus fala sobre finanças. Na palavra, a gente está precisando organizar essa área da nossa vida. Então a gente começou a ler sobre finanças. E é colocar as coisas no lugar, né, de prioridades do que a palavra de Deus ensina e obedecer essa palavra. Então, por muitas vezes eu me pego falando, não, eu preciso obedecer aqui como esposa, melhorar nessa parte aqui, e aí eu vou na palavra, olho e falo, não, aqui eu vou fazer essa experiência, e aí a gente consegue, com Deus, levanta, né? É verdade. Amém. É isso. Para fechar nossa última pergunta, na verdade não é nem uma pergunta, né? É um pedido que você, Carol, você, Ismael, ou vocês dividem a resposta, vamos dizer assim. Dá uma palavra para quem está assistindo, para quem está assistindo agora, para quem vai assistir depois. Uma palavra de incentivo, uma palavra de coragem, uma palavra do Senhor, para quem vai montar um negócio, para quem vai começar no casamento, para quem tem dúvidas, incertezas, medos, preocupações do futuro, vamos dizer assim, se monta, se não monta, se casa, se não casa. Dá uma palavra aí, cada um aí, sobre um determinado assunto aí, para fechar aqui. Bom, vamos lá. Sobre o casamento, eu costumo falar, até de uma forma brincando, para quem é noivo, né, quer casar. Assim, casar, eu sempre uso uma frase, não sei se a Carol falou comigo, olha, cuidado com o que você fala na live, que eu falo muito, então tem que cuidado com o que você fala na live. Por exemplo, eu falei muito para alguns noivos que hoje casaram, a maioria casaram, falaram assim, ó, você que é noivo, se você puder desistir agora, você faça. Se você vê que não está dando certo, você nem casa. Por que eu falava isso? Não é querendo desmotivar a pessoa de casar e nem dando descrédito ao casamento. Mas é o seguinte, se a pessoa consegue sair de um noivado agora, ou de um namoro que está pensando em casamento, se ela consegue aceitar essa palavra e falar, olha, se você puder sair agora, você sai. Se ela conseguir sair, é porque no casamento ela não ia dar certo.
Porque se ela, nessa palavra que alguém dá, ela saiu, ela desistiu, imagine dentro de um casamento. Porque a gente entende, nós entendemos que o casamento é uma só carne, os dois são um. Então, depois não tem como separar em Deus. A gente está falando em alguém que casa em Deus, né? Na palavra. O casamento é isso. Então, a gente fala, ó, casamento você tem que entrar mesmo, você tem que amar a pessoa, não é de qualquer forma. E agora, o casal que quer começar uma empresa, coragem, não temas, tenha bom ânimo. Excelente. Vou falar de Josué capítulo 1, versículo 9. Porque o que acontece? O sonho da maioria dos casais é ter uma empresa, é verdade ou não é? Ter um negócio próprio. Muitos não têm como começar porque ainda não tem uma habilidade para alguma coisa. A gente já tinha uma habilidade de projeto, essas coisas, então a gente foi para essa área. E hoje, uma pessoa, se ela não tem uma habilidade, ela precisa buscar no mercado para ela estudar, fazer um curso para ela entrar. Mas quando tiver essa habilidade, ou tiver esse curso, ou esse casal tiver pensando em algo, vou abrir uma saiteria, uma sorveteria, vou abrir uma lanchonete. Primeiro, precisa de muita coragem. É claro, buscar em Deus, mas ter coragem. Porque é preciso você ter coragem. Você tem que sair de um lugar de conforto. Você tem que botar a cara. Você vai errar em alguns momentos, mas tem que ter muita coragem. Para mim, a palavra que eu falo, né, que tem norteado a minha vida, e nesses últimos dias eu tenho falado muito no meu coração, é o que eu já falei aqui, obediência. Obediência àquilo, à palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela dá um direcionamento para todas as áreas da nossa vida. É um manual. Então, se nós obedecermos, né, como diz a palavra ali em Deuteronômio 28, tudo irá bem, né? E não é que vai dar tudo certo, tudo vai ser a mil maravilhas. Nós vamos ter aflições nesse mundo. Mas nós vamos saber que Deus está conosco, né? Então, assim, obediência, eu como esposa, o esposo como marido, né, como a Deus, como pessoa individual ao Senhor. Obediência, para mim, é a palavra de Deus, é a palavra-chave para tudo dar certo, né? É isso. Amém. Gente, muito obrigado. Foi um papo muito legal, muito bacana. A gente fica muito feliz de receber vocês aqui. Tivemos um tempo aí da internet e nos dividiu um pouquinho, mas a live foi muito, eu creio, foi muito, assim, gratificante. Pode ser gratificante. Muito gratificante, fico muito feliz com a participação de vocês. Espero ter ajudado você que está assistindo agora, né? Não importa a hora que você vai estar assistindo, mas agora você vai assistir. Então, espero ter ajudado você um pouquinho, tá bom? E qualquer dúvida, estamos aí para ajudar, tá bom? Se tiver uma dúvida aí, a gente está aí para ajudar. Pode chamar a gente e a gente está aí para ajudar vocês. Eu quero agradecer as pessoas, né, que estão aí nos acompanhando, aqueles que ainda vão ver. Agradecer vocês, né? Daniel e Daisy me chamaram, nos convidaram com todo carinho. Agradecer vocês também, que vocês falam bem a beça da gente aí, né? Pô, para todo mundo. Sim. Obrigado. Esse dia eu tive com seu irmão aí, tive com o pessoal lá da outra igreja lá que a gente foi. As pessoas, né, a gente tem muitos amigos e vocês são uma pessoa que a gente conhece há um pouco tempo, mas já aprendemos a amar. Estamos sentindo muita falta de vocês aqui em Itaboraí, tá? Então voltem logo. E o que vocês precisarem de mim, da Carolina, da nossa família, a gente está à disposição. E o que precisarem da Idealizar também. Pode deixar que vai chegar de Ismael na minha sala, Ismael na cozinha, Ismael no banheiro, no quarto das crianças que vai chegar. Jesus. Receba! Gente, obrigada por ter convidado a gente, obrigada por todo esse carinho, tá? Obrigada mesmo por você. Eu quero agradecer uma pessoa que está assistindo a live, que eu vi que entrou aí, que é a Priscila, do Wallace, que foi esse nosso amigo
que nos incentivou Muito legal. né? Que ele tinha um amigo que queria fazer, e aí ele incentivou a gente, vai, faz dele. Então, assim, foi usado por Deus. Mandar um beijo pra Pri. Eu quero mandar um abraço aí pra galera aí, todo que entrou, comentou. Quero mandar um abraço pro Leandro, uma pessoa que tem me ajudado muito aqui na empresa. Leandro, um abraço aí, meu amigo, obrigado por tudo. E todas as pessoas que têm nos ajudado, compartilhado, nossos clientes, nossos amigos, não dá para citar nomes, mas eu agradeço vocês de coração. Também falar nessa live, né, que eles trabalham com o e-commerce gospel, né? Vendendo camisas, né? Na verdade. Vocês falassem um pouquinho também, e também eles trabalham com as flores do nosso jardim, né? Que é a coisa mais linda do mundo. É o trabalho mais lindo. Sigam o Daniel e a Deise aí, sigam a Idealizar, que vocês vão ver os nossos trabalhos aí, ver o que a gente faz e poder abençoar a vida de vocês. Amém. Obrigada por tudo. Obrigado. Vamos marcar um cabelo de casa, hein? E vocês outras lives aí também. a nossa live só mostra. Não, na verdade é mais proveitoso vocês virem aqui para a gente já começar a conversar sobre os planejados aqui em casa, entendeu? Então já vem para uma medida formal e informal ao mesmo tempo. Bota um traje de esporte fino, que é uma visita de amigo e também de, entendeu? De vendedor. Então já vem já na beca. Não, com certeza a gente vai chegar num acordo aí. Você também é vendedor? Também tem uma live. Gente, mais uma vez, muito obrigado e só deixando bem claro aqui que essa é a nossa primeira live, nossa primeira parceria e com certeza vai vir muito mais coisa em nome de Jesus. Amém? Amém. Tchau. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau.